Lorenzo Moretti não era um homem que se olhava nos olhos. Ele era a sombra sobre Nova York, o fantasma na máquina do submundo da cidade. Mas a sua maior fraqueza não era um gangue rival ou o FBI. Era a sua filha de 2 anos, Mia. Ela nunca tinha emitido um som. Os médicos chamavam isso de mutismo seletivo causado por trauma, mas Lorenzo chamava isso de seu inferno pessoal. Esse silêncio permaneceu ininterrupto até uma noite chuvosa de terça-feira, no Gilded Lily, quando o homem mais perigoso da cidade congelou de terror, porque pela primeira vez na vida, ela falou. Ela não perguntou pelo pai. Ela apontou um dedo trêmulo para uma garçonete apavorada e trêmula e gritou uma palavra que ameaçava reduzir todo o Império Moretti a cinzas. Mamã. A chuva batia contra os vitrais do Gilded Lily, um restaurante italiano ultra-exclusivo situado no coração do Upper East Side de Manhattan. Este não era um lugar onde as pessoas iam apenas para comer. Era onde se fechavam negócios, se arranjavam casamentos e, às vezes, onde carreiras eram discretamente encerradas com um copo de Bow Vintage. Rose Vance ajeitou o avental nas costas, com as mãos a tremer ligeiramente. Ela tinha 25 anos e olhos cansados que revelavam uma vida inteira de sofrimento concentrada em poucos anos. Ela trabalhava no Gilded Lily há apenas 3 semanas. Era uma sorte, ou assim ela pensava. As gorjetas eram boas o suficiente para manter o aquecimento ligado em seu apartamento no Queens. E isso era tudo o que importava. Rosie, acorda, sussurrou Marco, o gerente de salão. Um homem que suava mais do que as garrafas geladas de Pinot Grigio. A mesa 4 chegou. Não, e repito, não faça contato visual a menos que seja falada. Não derrame uma gota. Não respire muito alto. Rose franziu a testa, limpando uma mancha de um garfo de prata. Quem é? O prefeito? O rosto de Marco empalideceu. Pior, Lorenzo Moretti. A cozinha ficou em silêncio sepulcral. O sous-chefe parou de cortar cebolas. Até o lavador de pratos pareceu fazer uma pausa. Todos em Nova York conheciam o nome. Lorenzo Moretti não era apenas mafioso. Ele era o chefe da família criminosa Moretti, um conglomerado que supostamente possuía metade das docas de embarque em Nova Jersey e a maioria das empresas de construção da cidade. Ele era um viúvo famoso por sua brutalidade com os inimigos e seu isolamento absoluto e sufocante. Vou ocupar a mesa, sussurrou Rose, embora todos os seus instintos gritassem para que ela fugisse pela porta dos fundos. Ela precisava do dinheiro. Ela saiu para a sala. A atmosfera tinha mudado. O zumbido habitual das conversas tinha se transformado num murmúrio nervoso. Na mesa 4, o melhor lugar da casa, isolado com vista para a porta, mas escondido da rua, estava sentado um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Lorenzo Moretti tinha 32 anos e usava um fato feito à medida que custava mais do que Rose ganhava num ano. Tinha cabelo escuro, olhos penetrantes que examinavam a sala como um predador e uma cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda. Mas não foi o homem que chamou a atenção de Rose. Era a criança. Sentada numa cadeira alta ao lado dele estava uma menina, talvez com 2 anos de idade. Ela tinha cachos da cor de ouro fiado e olhos castanhos grandes e solenes que pareciam muito velhos para o seu rosto. Ela segurava um coelho de veludo gasto. Esta era Mia Moretti, a princesa silenciosa. Rumores nos tabloides diziam que ela não tinha falado uma palavra desde o nascimento. Um mistério que confundia os melhores especialistas do Hospital Mount Sinai. Rose aproximou-se da mesa com um jarro de água na mão. Boa noite, senhor, disse ela com a voz firme, apesar do coração acelerado. Com gás ou sem gás? Lorenzo não tirou os olhos do menu. Com gás e leite morno para a menina. Não quente, morno, é claro. Quando Rose se inclinou para servir a água no copo de cristal de Lorenzo, o pulso dela roçou a borda da mesa. Um leve aroma emanou de sua pele, uma mistura de sabonete de baunilha e loção de lavanda, do tipo barato que ela comprava na farmácia. Lorenzo enrijeceu. Ele ergueu os olhos, fixando-os nos dela com uma intensidade que fez seus joelhos tremerem. Por um segundo, ela viu algo brilhar em seu olhar. Reconhecimento? Dor, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído por uma indiferença fria. Seja rápida, ordenou ele. Rose acenou com a cabeça e virou-se para a criança. E para ti, pequenina, sussurrou ela, forçando um sorriso caloroso apesar da atitude fria do pai.
A menina Mia levantou lentamente a cabeça. Quando os olhos de Mia encontraram os de Rose, o mundo pareceu parar. Rose sentiu um choque físico, como se uma descarga elétrica lhe atravessasse o peito. Era uma sensação que ela não sentia há 2 anos, desde o dia trágico em que acordou numa clínica com uma dor intensa e ouviu um médico com expressão sombria dizer que o seu bebê não tinha sobrevivido. Aquela dor fantasma no seu ventre reacendeu-se repentina e violenta. Maior deixou cair o seu coelho de veludo. Ele bateu no chão com um baque suave. O restaurante estava silencioso, mas o silêncio na mesa 4 era ensurdecedor. A boca da menina abriu-se. O seu lábio inferior tremeu. Lágrimas começaram a acumular-se naqueles grandes olhos castanhos. Lorenzo percebeu a mudança imediatamente. Ele inclinou-se, baixando a voz para um sussurro em pânico. Mia Toro, meu tesouro. O que está a doer? Mia ignorou o pai. Ela estendeu as suas pequenas mãos rechonchudas em direção à empregada de mesa. Os seus dedos agarraram as tiras do avental de Rose. Rose ficou paralisada, com o jarro de água a tremer na mão. Não conseguia mexer-se, não conseguia respirar. Sentiu uma vontade irresistível e ilógica de largar tudo e pegar na criança ao colo. Então aconteceu. O som foi enferrujado, pequeno e quebrado, como uma dobradiça que não era usada há anos. Mãe! Lorenzo congelou. Ele lentamente virou a cabeça da filha para Rose. A sua mão moveu-se instintivamente para o interior do casaco, onde uma Glock 19 repousava contra as suas costelas. Mãe, mãe! Mia gritou mais alto desta vez. Toda a sala de jantar ficou em silêncio. Os garfos pairaram a meio caminho da boca. Os olhos de Rose encheram-se de lágrimas que ela não compreendia. Desculpe, senhor, eu devo ir. Ela tentou recuar, mas Mia se lançou para a frente na cadeira alta, gritando agora, um grito puro e desesperado de saudade. Ela apontou o dedo diretamente para o rosto de Rose. Mamãe! Gritou a criança, a palavra ecoando no teto abobadado. Mamãe, levante! Mamãe, levante! Lorenzo Moretti levantou-se. A cadeira rastejou pelo chão. Ele era alto, imponente e irradiava uma energia perigosa que fez os seguranças na porta darem um passo à frente, com as mãos nos coldres. Ele olhou para a sua filha, que estava a estender a mão para uma estranha. E então olhou para Rose. O seu rosto era uma máscara de confusão e fúria crescente. Quem é você? A voz de Lorenzo era baixa, um grunhido que prometia violência. Quem a enviou? Ninguém, gaguejou Rose, recuando, segurando a bandeja contra o peito como um escudo. Sou apenas uma empregada de mesa. Nunca a vi antes, juro. A minha filha nunca disse uma única palavra na vida. Disse Lorenzo, contornando a mesa, diminuindo a distância entre eles. Ela não fala, ela não chora, e esta noite ela chama-lhe mãe. Ele agarrou o pulso de Rose. O seu aperto era como ferro. Ele puxou o braço dela para cima, expondo a parte interna do antebraço à luz. Ele parecia estar à procura de algo. Uma tatuagem, um fio, uma marca. Solte-me! Rose gritou. Papai, não! Mia gritou. Uma frase completa. A sua segunda frase na vida. Papai, não machuque mamãe. A equipe ficou paralisada. Marco estava a ligar para o 112 debaixo do balcão da recepção, mas parou quando um dos guardas de Lorenzo simplesmente abanou a cabeça para ele. Nada de polícia. Aqui não. Lorenzo olhou para Rose com a respiração ofegante. Olhou para os olhos dela, verdes com reflexos dourados. Olhou para o formato do queixo dela e depois voltou a olhar para Mia. A semelhança era tênue, escondida sob a gordura de bebê e as diferentes cores de cabelo. Mas estava lá, estava nos olhos. Mas isso era impossível. A esposa de Lorenzo, a mulher que dera à luz Mia, estava morta. Ela morrera no parto numa clínica privada em Zurique, há 2 anos. Lorenzo vira o corpo. Ele a enterrara. A menos que os últimos 2 anos fossem uma mentira. Lorenzo soltou o pulso de Rose, mas não recuou. Fez sinal ao seu chefe de segurança, um homem enorme chamado Bruno. Esvazie o restaurante, ordenou Lorenzo, sem tirar os olhos de Rose. Chefe, perguntou Bruno. Todos para fora, rugiu Lorenzo, partindo um copo de vinho na mesa. Seguiu-se o pânico. Os clientes pegaram nos seus casacos e correram para as saídas. Marco conduziu os funcionários para a cozinha. Em 60 segundos, o Lily Dourado estava vazio.
exceto por Lorenzo, a sua filha a soluçar, os seus guardas e uma Rose Vance aterrorizada. Lorenzo pegou a sua filha, acalmando-a instantaneamente, embora ela continuasse a esticar o braço por cima do ombro dele em direção a Rose. Ele virou-se para a empregada de mesa, a sua voz baixando para um tom assustadoramente calmo. Não vai para casa esta noite, senhorita. Ele olhou para a etiqueta com o nome dela. Rose. Não pode fazer isso, sussurrou Rose, recuando até bater no balcão. Isso é sequestro. Chame do que quiser, disse Lorenzo, enxugando uma lágrima do rosto de Mia. Mas até descobrir por que minha filha acha que você é a mulher que enterrei há 2 anos, você pertence a mim. Ele acenou para Bruno. Traz o carro. Vamos para a propriedade. Quando Bruno se moveu para agarrá-la, Rose sentiu uma lembrança repentina e aguda perfurar seu cérebro. Uma lembrança de uma sala fria, um monitor a apitar e a voz de um homem a dizer: leva a criança antes que ela acorde. A memória era tão forte que ela quase desmaiou. Quando colocaram o saco preto sobre a sua cabeça, o seu último pensamento não foi de medo por si mesma. Foi a percepção de que o grito da menina tinha destrancado uma porta na sua mente que ela não sabia que estava trancada. Ela não sabia quem era Lorenzo Moretti, mas tinha uma certeza absoluta. Ela conhecia aquela bebê. A viagem até a propriedade dos Moretti durou 45 minutos de silêncio sufocante. O carro, um SUV Mercedes à prova de balas, passou pelos portões de ferro de uma propriedade extensa nas falésias de Sands Point. Para qualquer outra pessoa, parecia um palácio. Para Rose, parecia uma prisão. Rose sentou-se no banco de trás, espremida entre 2 guardas. No banco da frente, Lorenzo segurava Mia, que finalmente tinha adormecido, com a mãozinha agarrada à lapela do seu casaco. Sempre que o carro passava por um solavanco, Mia se mexia, choramingando baixinho, e Lorenzo ficava tenso, os olhos fixos no espelho retrovisor para olhar para Rose. Quando chegaram, Rose não foi levada para uma masmorra. Ela foi conduzida por uma grande escadaria de mármore e empurrada para um quarto de hóspedes que era maior do que todo o seu apartamento. Fique aqui, Bruno, grunhiu o chefe de segurança. Não tente abrir as janelas, os cães vagueiam pelo terreno à noite. Eles não são amigáveis. A pesada porta de carvalho fechou-se com um clique. A fechadura girou. Rose afundou-se na beira da cama de dossel, as mãos tremendo. Ela puxou a manga, traçando a cicatriz fraca, quase invisível, na parte interna do cotovelo, onde havia sido colocada uma intravenosa 2 anos atrás. A memória que ela havia reprimido estava a voltar à tona. Zurique, a clínica Genesis Life, as paredes brancas. O contrato que ela assinou porque precisava do dinheiro para pagar a cirurgia cardíaca do pai. O casal anônimo, o médico com as mãos frias. A porta abriu-se abruptamente. Rose levantou-se de um salto. Lorenzo entrou. Tinha tirado o casaco e a gravata, a camisa branca desabotoada no colarinho, revelando uma tatuagem de uma cruz no peito. Parecia exausto, mas os seus olhos estavam perspicazes. Segurava um copo de uísque numa mão e uma pasta de papelão na outra. Bebe, disse ele, colocando o uísque na mesinha de cabeceira. Eu não bebo, disse Rose com a voz trêmula. Quero ir para casa. Você está em casa, disse Lorenzo sombriamente. Ou melhor, você está na casa da criança que afirma ser sua. Sente-se. Ele não gritou. A sua intensidade silenciosa era muito mais assustadora. Ele abriu a pasta. Fiz uma verificação dos seus antecedentes, Rose Vance. Nascida em Ohio, mudou-se para Nova York há 3 anos, abandonou a escola de artes, trabalhou como barista, recepcionista e agora como empregada de mesa. Ficha limpa. Sem dívidas, além dos empréstimos estudantis. Ele olhou para cima. No papel, não existe no meu mundo. Não tem nenhuma ligação com a família Moretti. Não tem nenhuma ligação com a minha falecida esposa, Isabela. Não sei quem é Isabela, disse Rose. Ela era a mãe de Mia, disse Lorenzo, observando atentamente o rosto dela. Ela morreu ao dar à luz Mia numa clínica privada na Suíça. 14 de outubro, há 2 anos. O rosto de Rose ficou sem cor. Ela agarrou-se à cabeceira da cama para se apoiar. 14 de outubro, sussurrou ela. Os olhos de Lorenzo estreitaram-se. Essa data significa alguma coisa para si? É o dia em que dei à luz. Rose respirou. O ar na sala parecia ter desaparecido.
Lorenzo pousou o copo lentamente. Explique agora. Rose começou a chorar, as lágrimas quentes e rápidas. Eu era uma barriga de aluguer. Tinha 23 anos. O meu pai estava a morrer. Ele, limpa a garganta, precisava de uma ponte de safena e o seguro não cobria. Encontrei uma agência online, a Genesis Life. Disseram que tinham um casal rico na Europa que não conseguia engravidar. Ofereceram-me $50.000 mais despesas médicas. Lorenzo ficou completamente imóvel. Continua. Levaram-me de avião para Zurique, continuou Rose, enxugando os olhos. Implantaram um embrião. Carreguei o bebê durante 9 meses. Nunca conheci os pais. Era um contrato fechado. Então, em 14 de outubro, entrei em trabalho de parto. Sedaram-me fortemente. Quando acordei, a voz dela falhou. O médico, Dr. Thorne, disse-me que havia complicações. Disse que o bebê nasceu morto. Uma menina. O rosto de Lorenzo era uma máscara de granito, mas os nós dos dedos estavam brancos enquanto segurava na pasta. Dr. Harris Thorne. Sim, Rose acenou com a cabeça. Ele mostrou-me. Mostrou-me um corpo, um bebê minúsculo, mas não me deixou pegá-la. Disse que era melhor eu não criar laços. Deram-me o dinheiro e uma passagem para casa no dia seguinte. Estou de luto por ela há 2 anos. Dei-lhe o nome de Rose na minha cabeça. Lorenzo levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o oceano escuro. A sua mente estava a mil, ligando pontos que ele não sabia que existiam. Isabela, a sua esposa, tinha afirmado que estava grávida. Mas ela tinha estado distante durante a gravidez, passando meses na Europa, comprando coisas para o quarto do bebê e evitando o estresse de Nova York. Lorenzo tinha estado ocupado com uma guerra contra a máfia russa. Ele não a tinha visitado com a frequência que deveria. Quando ela entrou em trabalho de parto, ele voou para Zurique, mas chegou tarde demais. O Dr. Thorne encontrou-o no átrio. Lamento, Sr. Moretti. A Isabela sofreu uma embolia. Perdemos a mãe, mas salvamos a criança. Lorenzo enterrou a sua esposa e levou a sua filha para casa. Nunca questionou nada. Por que eu faria? Mas se Rose estava a dizer a verdade, a Isabela não estava grávida. Lorenzo sussurrou para o vidro. Ela fingiu. Virou-se para Rose. Se você era a barriga de aluguel, isso significa que a criança é biologicamente minha e da Isabela. Você era apenas a portadora. Rose abanou a cabeça. Não, essa é a parte que nunca fez sentido. O contrato dizia que era uma barriga de aluguel gestacional. O óvulo deles, o esperma deles. Mas quando a bebê nasceu, eu a vi por um segundo antes de me sedarem. Ela tinha uma marca de nascença, uma pequena mancha em forma de morango no ombro. Lorenzo parou de respirar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o telemóvel. Ele deslizou para uma foto de Mia no banho. Ele virou o ecrã para Rose. Assim, Rose suspirou, cobrindo a boca. Lá, no ombro esquerdo da criança, estava a marca de morango. É ela. Rose soluçou. É a minha bebê. E o médico? Ele mencionou algo durante a inseminação. Ele estava a discutir com uma enfermeira. Ele disse que o óvulo doado não era viável. Ele disse que tiveram de improvisar para cumprir o contrato. Lorenzo sentiu uma raiva fria a instalar-se no seu estômago, uma fúria tão intensa que lhe turvou a visão. Achas que era o teu óvulo? Achas que usaram o teu óvulo e o meu esperma? Não sei, chorou Rose. Só sei que aquela menina é minha. Senti isso quando ela olhou para mim. Uma mãe sabe. Lorenzo caminhou até a porta. Abriu-a e gritou uma ordem para o guarda do lado de fora. Ligue para o Dr. Thorne. Diga-lhe para vir imediatamente para a propriedade. Diga-lhe que a Mia está doente e traga-me um kit de coleta de DNA. Ele voltou-se para Rose. O olhar de ódio tinha desaparecido, substituído por uma curiosidade calculista e intensa. Vamos descobrir a verdade, Rose, esta noite. E se o Dr. Thorne me mentiu, a voz de Lorenzo baixou para um sussurro que lhe causou arrepios na espinha. Então, que Deus o ajude. Limpa aí a garganta, porque eu não vou ajudá-lo. Eram 2h10 da manhã. A propriedade Moretti estava silenciosa, exceto pelo barulho rítmico das ondas batendo nas falésias abaixo. Na biblioteca, uma sala forrada com estantes de mogno e com cheiro de papel velho e óleo de arma. Lorenzo estava sentado atrás da sua secretária. Rose estava sentada à sua frente. Entre eles havia 2 cotonetes selados em tubos de plástico. O Dr. Iris Thorne ainda não tinha chegado. Ele estava a voar de uma conferência em Boston. Isso lhes dava 3 horas.
Tenho um laboratório privado na cave, disse Lorenzo, quebrando o silêncio. É usado para verificar identidades no meu trabalho. O meu técnico está a analisar as amostras agora. Saberemos em 1 hora. Rose olhou para as suas mãos. O que acontece se ela for minha? Lorenzo serviu-se de outra bebida. Então temos um problema muito complicado, porque legalmente ela é Mia Moretti, única herdeira dos meus bens. Se ela for sua, significa que a minha mulher me mentiu. Significa que um médico roubou uma criança e significa que você é a mãe da filha do chefe da máfia de Nova York. Ele inclinou-se para a frente. Tem ideia do perigo que isso representa para si? Não me importo com o perigo, disse Rose levantando o queixo com um súbito lampejo de desafio. Eu me importo com a minha filha. Você disse que ela não fala há 2 anos. Isso é trauma, Sr. Moretti. É uma criança que sabe, no fundo, que não está onde deveria estar. Lorenzo estremeceu. Ela estava certa. Ele contratou as melhores babás, os melhores terapeutas. Nada funcionou. Mia era um fantasma na sua própria casa até esta noite, até que a viu. De repente, a porta da biblioteca se abriu com um rangido. Uma pequena figura estava ali, vestida com uma camisa de dormir de seda, segurando o coelho de veludo. Era Mia. Ela tinha fugido do seu quarto. A ama deve ter adormecido. Lorenzo começou a levantar-se. Mia, volta para a cama. Mas Mia não estava a olhar para ele. Os seus olhos estavam fixos em Rose. Desta vez, ela não correu. Caminhou lentamente, os pés descalços pisando o tapete persa. Passou pelo pai e parou na cadeira de Rose. Rose prendeu a respiração. Ela baixou lentamente a mão, com a palma para cima. Mia hesitou. Então colocou a sua mãozinha na de Rose. O contato foi elétrico. Mia soltou um longo suspiro trêmulo, como se tivesse prendido a respiração durante toda a sua vida. Ela subiu no colo de Rose, enrolou-se em uma bola e fechou os olhos. Mamãe, sussurrou suave e satisfeita. Lorenzo a observava, atordoado. Ele nunca tinha visto Maya iniciar um contato físico como aquele. Ela normalmente recuava quando as pessoas a tocavam, mas com Rose ela derreteu. O intercomunicador na secretária de Lorenzo zumbiu. Era o técnico de laboratório. Chefe. Lorenzo não tirou os olhos da mulher que segurava a sua filha. Pode prosseguir, S. Eu executei os marcadores 3 vezes só para ter certeza. A voz do técnico estalava, parecendo nervosa. É uma correspondência, chefe. 999. 9% de probabilidade. A mulher é a mãe biológica. Lorenzo fechou os olhos. A verdade atingiu-o como um golpe físico. A sua esposa, Isabela, estava desesperada. Ela sabia que Lorenzo queria um herdeiro. Sabia que o casamento deles e a aliança entre as famílias Moretti e Scolaia dependiam de um filho. Quando descobriu que era infértil, não lhe contou. Ela orquestrou uma fraude. Contratou uma barriga de aluguer, usou a amostra de Lorenzo e, quando os seus próprios óvulos falharam, provavelmente autorizou a clínica a usar os óvulos da barriga de aluguer, planejando pagar a todos e nunca contar a ninguém. Mas Isabela morreu antes de poder completar a mentira. E o Dr. Thorne, vendo uma oportunidade, limpou a confusão. Ele se livrou da barriga de aluguer, dizendo-lhe que o bebê tinha morrido. E entregou o bebê ao chefe da máfia enlutado, provavelmente cobrando uma fortuna às contas dos Moretti pelos cuidados neonatais ao longo dos anos. Lorenzo olhou para Rose. Ela estava a embalar Mia, cantarolando uma canção de embalar. Ela chorava silenciosamente, lágrimas a escorrerem pelos caracóis dourados de Mia. Ela não era uma estranha. Ela era a outra metade da sua filha. Ela é sua, disse Lorenzo, com a voz rouca. Rose olhou para cima, com esperança brilhando nos olhos. Ela é. O teste confirmou. Rose enterrou o rosto nos cabelos de Mia, soluçando de alívio. Oh, Deus! Oh, meu bebê! Mas, disse Lorenzo, levantando-se, sua sombra caindo sobre elas. Isso não significa que você pode ir embora. Rose congelou. O quê? O Dr. Thorne está a caminho, Lorenzo disse, olhando para o relógio. Quando ele chegar, vai esperar ver um pai de luto e uma criança doente. Se ele te vir, vai saber que o jogo acabou. Ele pode ter influência, arquivos, cúmplices, maneiras de nos prejudicar. Lorenzo contornou a secretária e ajoelhou-se ao lado da cadeira. Pela primeira vez, Irihim estava ao nível dos olhos de Rose. O aroma de baunilha e lavanda atingiu-o novamente, inebriante. Desta vez, limpa a garganta,
Vais ajudar-me, Rose. Lorenzo disse, queres a tua filha de volta? Então precisas de me ajudar a destruir o homem que a roubou. Como? Perguntou Rose, apertando Mia com mais força. Vais esconder-te na sala ao lado? Lorenzo planeou com os olhos frios e duros. Vais ouvir, e quando eu der o sinal, vais sair. Quero ver a expressão no rosto dele quando o fantasma da mulher que ele enganou voltar dos mortos. E depois disso, Rose perguntou, posso levá-la para casa? Lorenzo olhou para Mia, dormindo pacificamente nos braços de Rose, e depois para o rosto feroz e protetor de Rose, né? Ele percebeu com um sobressalto que não queria que elas fossem embora. Depois disso, Lorenzo disse, levantando-se e abotoando o casaco, discutimos os termos da sua prisão porque você é a mãe de um Moretti, e os Moretti não vivem em Queens. O som de um helicóptero a aproximar-se cortou o ar da noite. Ele está aqui, disse Lorenzo. Entre no armário. Deixe a porta entreaberta. E aconteça o que acontecer, não faça barulho até eu dizer o nome da minha filha. As portas da biblioteca se abriram com um rangido pesado. O Dr. Harris Thorne entrou, sacudindo a chuva do seu sobretudo de cachemira. Ele era um homem que exalava a arrogância refinada específica da elite da Ivy League. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos sem aro e mãos que realizaram cirurgias que custaram mais do que a casa da maioria das pessoas. Lorenzo, disse Thorne, colocando a sua mala médica numa otomana de couro. Vim o mais rápido que pude. O tempo está péssimo. Bruno disse que Mia está doente, com febre. Lorenzo não se levantou. Ele estava sentado atrás da sua enorme secretária de carvalho, com a única lâmpada a projetar sombras longas no seu rosto. Ele estava a limpar a sua arma, um clique lento e rítmico do slide que ecoava na sala silenciosa. Ela está bem, Ars, disse Lorenzo sem levantar os olhos. Thorne fez uma pausa com a mão pairando sobre a mala. Não compreendo. O seu chefe de segurança disse que era uma emergência. Voei de Boston. É uma emergência, disse Lorenzo, finalmente levantando os olhos. Eram olhos frios, sem vida, mas não de um médico. Sente-se. Thorne hesitou, um lampejo de inquietação cruzando seu rosto. Ele sentou-se na poltrona de orelhas em frente à mesa, cruzando as pernas. Você parece tenso, Lorenzo. É sobre a disputa pelo território de Skolaia? Sabe, prefiro não me envolver na parte comercial das coisas. É um assunto de família, disse Lorenzo. Ele enfiou a mão na gaveta e tirou os 2 tubos de plástico, os cotonetes de DNA. Ele os jogou sobre a mesa. Eles fizeram um barulho alto. Thorne olhou para eles. O que é isso? Tive uma visita esta noite, disse Lorenzo com uma voz enganosamente leve. Uma empregada de mesa. Ela teve uma reação muito interessante a Mia. E a Mia, bem, ela falou pela primeira vez na vida. Chamou a empregada de mesa de mamã. O rosto de Thorne ficou rígido. A cor desapareceu das suas bochechas, deixando-o com a aparência de uma figura de cera. Resposta ao trauma, disse ele rapidamente. Demasiado rapidamente. A criança está a projetar. É comum em casos de mutismo seletivo. Ela vê uma figura feminina e atribui-lhe o rótulo que lhe faltava. Foi o que pensei. Lorenzo acenou com a cabeça. Então, testei-o só para ter a certeza. Lorenzo inclinou-se para a frente com a arma pousada perto da mão. Por que é que a empregada de mesa de Queens partilha 99 em 9,9% dos seus marcadores genéticos com a minha filha Aris? Thorne abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele lambeu os lábios. Lorenzo, ouve-me. Os procedimentos médicos envolvidos na barriga de aluguer são complexos. Pode haver anomalias. Anomalias? Lorenzo rugiu, batendo com a mão na secretária. O barulho repentino fez Thorne sobressaltar-se. Disseste-me que Isabela morreu de uma embolia. Disseste-me que a criança era dela. Disseste àquela rapariga que o bebê dela tinha morrido. Fiz o que me pagaram para fazer. Thorne retorquiu, perdendo a compostura. Ele levantou-se, recuando. Isabela implorou-me. Ela estava desesperada. Os seus óvulos eram viáveis, mas o seu útero estava cicatrizado. Tentamos a barriga de aluguer, mas os embriões não se fixaram. Estávamos a ficar sem tempo. Isabela, limpa a garganta, disse que a deixarias se ela não te pudesse dar um herdeiro. Então, roubaste uma criança. Salvei um legado, argumentou Thorne, com gotas de suor na testa. Usamos o óvulo da barriga de aluguer. Era uma necessidade biológica.
Quando a Isabela morreu na mesa de operações, entrei em pânico. Tinha uma mulher morta e um filho bastardo. Se lhe tivesse contado a verdade, que o bebê não era da Isabela, teria rejeitado. Ter-me-ia matado pelo engano. Então limpei tudo. Disse à rapariga que o bebê tinha morrido. Dei-lhe uma filha. Todos ganharam. Todos ganharam, repetiu Lorenzo em voz baixa. Exceto a mãe, que está de luto por um fantasma há 2 anos. Lorenzo olhou para a porta adjacente. Rose. A porta se abriu. Rose Vance saiu. Ela ainda usava o uniforme de garçonete manchado de chuva e lágrimas, mas parecia um anjo vingador. Ela segurava o coelho de veludo de Mia nas mãos, apertando-o com força. Thorne olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Tu disseste-me que ela estava morta, sussurrou Rose, caminhando em direção a ele. O medo que ela sentira anteriormente desaparecera, substituído pela fúria primitiva de uma mãe. Eu pedi para segurá-la. Implorei-te e tu disseste-me para largá-la enquanto entregavas o meu bebê a ele. Era um contrato, cuspiu Thorne, tentando recuperar a sua autoridade. Tu eras um recipiente. Recebeste $50.000. Assinaste a renúncia aos teus direitos. Eu assinei um contrato por uma criança viva. Rose gritou. Não por uma mentira. Lorenzo levantou-se, contornando a secretária. Tens razão numa coisa, Ares. Tu limpaste tudo, mas deixaste escapar uma mancha. Lorenzo agarrou Thorne pela lapela do seu casaco caro e empurrou-o contra a estante. Os livros caíram no chão. Quem mais sabe? Rosnou Lorenzo. Ninguém. Fomos só eu e a Isabela. Lorenzo pressionou o cano da arma sob o queixo de Thorne. Não me minta. A Isabela não tinha acesso ao tipo de dinheiro necessário para falsificar registros de nascimento internacionais e silenciar a equipa de uma clínica suíça. Isso custa milhões. A Isabela tinha uma mesada. Ela não tinha milhões. Os olhos de Thorne percorreram a sala. Ele tremia violentamente. Eu não consigo. O nome, ordenou Lorenzo, armando o cão. Ele vai matar-me! Thorne choramingou. Estou a apontar uma arma à tua cabeça, salientou Lorenzo. Eu preocupava-me comigo. Thorne fechou os olhos com força. Lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Não foi a Isabela que pagou a taxa de limpeza. Foi o teu tio. Lorenzo congelou. Salve-o! Salve-o, Moretti! Ofegou Thorne. Ele descobriu sobre a barriga de aluguer. Ele veio ter comigo depois da Isabela morrer. Ele pagou pela certidão de óbito falsificada do bebê da rapariga. Ele disse-me para te dar a criança. Lorenzo soltou Thorne, recuando como se tivesse sido queimado. Salve-o, o irmão do seu pai, o homem que se sentava ao jantar de domingo todas as semanas. O homem que me trazia brinquedos. Por quê? Sussurrou Lorenzo. Por que Salve-o iria querer que eu criasse uma criança que não era de Isabela? Por causa das garras, tossiu Thorne, ajeitando o casaco. O testamento do teu pai. Tu só herdas o controle total do Moretti Trust, das companhias marítimas, dos negócios legítimos. Se não tiveres um herdeiro biológico aos 35 anos, sem Mia, o controle reverte para o próximo na linha de sucessão. Para Salvio, Rose percebeu com a voz trêmula. Exatamente. Thorne sorriu com desdém, olhando para Rose. Ele não fez isso por ti, Lorenzo. Ele fez isso para que tu te distraísses a brincar de papá com uma bebê milagrosa, enquanto ele desviava milhões do negócio de transporte marítimo. E se ele precisasse de te afastar, bastava revelar a verdade, que a tua herdeira é ilegítima, que ela é uma bastarda nascida de uma empregada de mesa. Você perderia tudo. A sala ficou em silêncio. A traição era absoluta. Lorenzo criara a sua filha como uma princesa, sem saber que ela era, na verdade, um peão num jogo de xadrez. Ele não sabia que estava a jogar. Lorenzo olhou para Rose. Ele sabe quem você é. Se Salvio sabe a verdade, ele sabe que você é a ponta solta. O que isso significa? Rose perguntou, com o estômago embrulhado. Significa, Lorenzo disse, voltando-se para Thorne, que enquanto este homem estiver vivo, você será um alvo. Lorenzo acenou para a porta. Bruno entrou, seguido por 2 outros guardas. Levem o médico para o barco, Lorenzo ordenou. Vão para longe da plataforma continental. Lorenzo, não! Thorne gritou enquanto os guardas o agarravam. Eu posso ajudar-te. Eu tenho os arquivos. Lorenzo! Os seus gritos foram interrompidos quando as pesadas portas de carvalho se fecharam. Lorenzo ficou sozinho no centro da sala.
o peso do seu império pressionando-o. Ele virou-se para Rose. Ela estava a tremer, os olhos arregalados com o horror do que acabara de ouvir e do que acabara de ordenar. Tu acabaste de matá-lo, ela sussurrou. Eu protegi a minha família, Lorenzo corrigiu. Ele caminhou até ela. A adrenalina estava a desaparecer, deixando uma estranha tensão vibrante entre eles. E quer você goste ou não, Rose, agora isso inclui você. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento e frio. A tempestade tinha passado, mas o ar continuava pesado. Rose acordou no quarto de hóspedes, mas desta vez a porta não estava trancada. Ela saiu da cama, ainda vestindo a camisa de seda grande que Lorenzo lhe dera na noite anterior. Ela caminhou pelo corredor, seus pés descalços, silenciosos no mármore. Ela seguiu o som de risadas. No quarto das crianças, uma sala pintada com nuvens suaves e cheia de mais brinquedos do que uma loja de departamentos, ela os encontrou. Lorenzo estava sentado no chão, parecendo deslocado com suas calças escuras e camisa social branca, construindo uma torre de blocos. Mia estava sentada à sua frente, batendo palmas. Para cima! Para cima! Cima! Cantarolou Mia. Lorenzo colocou outro bloco. A torre balançou. Cuidado! Murmurou Lorenzo. Mamã! Perguntou Mia, olhando para a porta. Lorenzo virou-se. Quando viu Rose ali parada, as linhas duras do seu rosto suavizaram-se momentaneamente. Ele levantou-se, sacudindo o pó das calças. Ela dormiu a noite toda, disse Lorenzo baixinho. Pela primeira vez em meses. Rose entrou na sala. Ela não olhou para Lorenzo. Ela só tinha olhos para a filha. Ela sentou-se no tapete. Mia imediatamente rastejou para o colo dela, enterrando o rosto no peito de Rose. Perdi 2 anos, sussurrou Rose, acariciando o cabelo de Mia. Perdi os primeiros passos dela. Perdi o primeiro dente dela. Não perderá mais nada, disse Lorenzo. Ele caminhou até a janela, olhando para o terreno onde guardas armados agora patrulhavam o perímetro com cães. Então, o que acontece agora? Rose perguntou, olhando para ele. Recebo um salário? Sou a ama? Não pode ser a ama, disse Lorenzo com severidade. Salve-o sabe que existas. Ele provavelmente já sabe que Thorne está desaparecido. Se ele ligar os pontos e descobrir que encontrei a barriga de aluguer, virá atrás de ti. Se saíres desta casa, estarás morta em menos de 1 hora. Então sou uma prisioneira, disse Rose, elevando a voz. Não pedi isso. Não pedi para fazer parte das tuas guerras mafiosas. Só queria pagar a cirurgia do meu pai. E eu não pedi um irmão que me rouba e um tio que conspira contra mim, retrucou Lorenzo com voz severa. Mas aqui estamos nós. Ele caminhou até um pequeno cofre na parede, digitou um código e tirou uma caixa de veludo preto. Virou-se para Rose. Só há uma maneira de mantê-la segura. Uma maneira de garantir que Salvio não possa tocar em si sem declarar guerra aberta a toda a comissão. Ele jogou a caixa para ela. Rose a pegou. Ela a abriu. Dentro havia um anel. Um enorme diamante lapidado em esmeralda rodeado por safiras. Era antigo, pesado e inegavelmente caro. O que é isto? Perguntou Rose. O anel da minha avó, disse Lorenzo. Tu e eu vamos casar. Rose riu, um som áspero e histérico. Estás a brincar. Conheci-te ontem, tu raptaste-me. Estou a salvar a tua vida. Lorenzo aproximou-se, a sua presença avassaladora. Pense, Rose. Se for apenas a substituta, é um risco, uma ponta solta a ser cortada. Mas se for minha esposa, se for a senhora Lorenzo Moretti, então será intocável. Atacar a esposa de um Down é uma violação dos antigos códigos. Nem mesmo Sálvia ousaria atacá-la diretamente. E nós? Rose gesticulou entre os dois. Não nos conhecemos. Você me assusta. O medo é bom. O medo mantém-te viva. Lorenzo disse. Não precisamos de nos amar. Só precisamos de convencer o mundo de que nos amamos. Precisamos de vender a história de que nos conhecemos, nos apaixonamos e que vou adotar a ama da Mia, ou qualquer outra história de cobertura que inventarmos. Vamos descobrir a mentira. E se eu disser não, então dou-te um cheque de 5 milhões de dólares. Eu coloco-te num avião para um país sem extradição e nunca mais verás a maior. A ameaça pairou no ar. Não era maliciosa, era uma constatação. Lorenzo não podia deixá-la levar Mia, e Rose sabia, com o coração apertado, que nunca mais poderia deixar a sua filha. Ela olhou para a maior, que mastigava um bloco de madeira,
alheia ao fato de que a sua mãe estava a negociar a sua alma. Tenho condições, disse Rose com a voz trêmula, mas firme. Limpa da garganta. Lorenzo ergueu uma sobrancelha. Oh, não sou apenas um adereço. Eu a crio do meu jeito. Chega de guarda-costas no berçário. Chega de armas perto do bebê. E quero acesso ao mundo exterior. Não serei um pássaro numa gaiola. Negociável, disse Lorenzo. Mais alguma coisa? Sim. Rose levantou-se, segurando Mia no colo. Ela caminhou até Lorenzo, encontrando o seu olhar. Você dorme no seu quarto. Eu durmo no meu. Este é um acordo comercial. Nada mais. Lorenzo olhou para a boca dela, depois para os olhos. Uma onda de calor passou por ele, algo que não sentia há anos. Ele admirava a determinação dela. A maioria das pessoas se encolhia diante dele. Ela estava a negociar. Concordo, mentiu Lorenzo. Ao olhar para ela, ele sabia que manter distância seria a batalha mais difícil da sua vida. Coloque o anel, ordenou ele. Rose hesitou. Então, ela deslizou o metal pesado e frio em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Ótimo, disse Lorenzo. Descanse. Temos um compromisso para almoçar. Com quem? Com o tio Sálvio. Lorenzo sorriu. Um sorriso de tubarão que não chegava aos olhos. Estava na hora de ele conhecer o casal feliz. Uma hora depois, Rose estava transformada. Uma equipa de estilistas convocada por Lorenzo tinha invadido o quarto de hóspedes. O uniforme de empregada de mesa tinha desaparecido, substituído por um vestido creme feito à medida que gritava dinheiro antigo. O cabelo estava penteado em ondas suaves. O anel brilhava agressivamente na sua mão. Ela desceu as escadas e encontrou Lorenzo à sua espera. Ele usava um fato cinzento escuro de corte elegante. Ele ofereceu-lhe o braço. Hora do espetáculo, senhora Moretti, sussurrou ele. Eles saíram pela porta da frente para a comitiva que os aguardava. Mas, assim que pisaram a entrada da garagem, uma carrinha de entregas parou bruscamente no portão. Um entregador correu com uma caixa retangular comprida. Entrega para o senhor Moretti. Bruno interceptou a caixa, verificando se havia explosivos. Está limpa, chefe, são apenas flores. Lorenzo pegou a caixa. Abriu a tampa. Dentro não havia flores. Havia 12 rosas mortas. As cabeças estavam arrancadas, e no centro, havia um coelho de veludo infantil, idêntico ao que Mia segurava, mas este estava encharcado de tinta vermelha. Havia um cartão dentro. Lorenzo pegou-o. Rose leu por cima do ombro dele. Ela é igualzinha à mãe. Vamos torcer para que tenha mais sorte. Rose engasgou-se, agarrando o braço de Lorenzo. Como é que eles conseguiram isto? A Mia tem o dela lá em cima. Compraram uma réplica, disse Lorenzo com uma voz gelada. Isto é uma mensagem. O Sálvio sabe que estás aqui e sabe exatamente quem és. Lorenzo fechou a caixa com força. Virou-se para Rose com os olhos em chamas. Mudança de planos, disse ele. Não vamos almoçar. Para onde vamos? Perguntou Rose aterrorizada. Vamos para a guerra, disse Lorenzo. Entre no carro. O convite era para o baile de caridade das crianças de Nova York no Hotel Pierre, o evento mais prestigiado da temporada social. Era irônico, pensou Rose, enquanto verificava o seu reflexo na janela escura da limusina, que os homens presentes provavelmente tivessem criado mais órfãos do que ajudado. Ela usava um vestido de seda azul escuro, sem costas e severo, com um anel de noivado de diamantes a refletir as luzes da rua. Ao seu lado, Lorenzo estava em silêncio, a verificar uma mensagem no seu telemóvel descartável. Ele parecia letal no seu smoking, mas a sua mão repousava no assento de couro a poucos centímetros da dela. Lembre-se das regras, disse Lorenzo com voz baixa, enquanto o carro abrandava. Sorria, recitou Rose com o estômago a dar voltas. Não fale a menos que seja interpelada. E se Salvio me tocar, não recuo. Se Salvio tocar em você, Lorenzo corrigiu, virando-se para olhá-la com uma intensidade que a fez prender a respiração. Eu vou partir a mão dele. Sua função é parecer que sabe segredos. Nada assusta mais um homem como Sálvio do que uma mulher que sorri quando deveria estar com medo. O carro parou. Os flashes explodiram como relâmpagos. Quando pisaram no tapete vermelho, um silêncio tomou conta da multidão. Lorenzo Moretti nunca levava acompanhantes. Não era visto com uma mulher desde o funeral da sua esposa. E agora caminhava de mãos dadas com uma mulher deslumbrante e desconhecida, que se comportava com a graça de uma rainha.
Continue a andar, murmurou Lorenzo, com a mão quente e firme na parte inferior das costas dela. Olhos para a frente. Eles entraram no salão de baile. Era um mar de diamantes, champanhe e tubarões em ternos caros. Rose sentiu o peso de centenas de olhos sobre ela. Ela apertou o braço de Lorenzo com mais força. Lorenzo. Uma voz estrondosa cortou a conversa. Um homem aproximou-se deles. Tinha cerca de 60 anos, pele bronzeada, cabelo prateado e um sorriso que mostrava demasiados dentes. Segurava um copo de uísque e usava um fato que custava mais do que a casa onde Rose tinha crescido. Era Salvio Moretti, o tio, o homem que tinha enviado as Roses mortas. Tio, disse Lorenzo com voz monótona. Ele não estendeu a mão. Não achei que você fosse conseguir, disse Salvio, seus olhos deslizando instantaneamente para Rose. Ele a examinou de cima a baixo, não com luxúria, mas com o cálculo frio de um açougueiro inspecionando um pedaço de carne. E quem é esta? Acho que não fomos apresentados. Esta é Rose, disse Lorenzo. Minha noiva. A palavra pairou no ar. Um empregado de mesa que estava por perto deixou cair uma colher. O sorriso de Salvio não vacilou, mas os seus olhos apertaram-se. Noiva, meu Deus, és rápido, sobrinho. Passaram-se 2 anos desde que a pobre Isabela faleceu e agora encontras uma nova mãe para a pequena Mia. Ele aproximou-se de Rose, invadindo o seu espaço pessoal. Deve ser uma mulher especial, Rose. Lorenzo é muito exigente. Onde é que vocês se conheceram? Rose sentiu o pânico a aumentar. Este era o teste. Uma palavra errada e ele saberia que ela era uma fraude. Ela olhou Salvio diretamente nos olhos. Canalizou toda a raiva que sentia pelos anos que havia perdido, pelo bebê que havia chorado. Conhecemo-nos no cemitério. Rose mentiu com naturalidade, a voz firme. Salvio pestanejou. Desculpe-me. Eu estava a visitar o túmulo do meu pai. Rose improvisou. A mentira com gosto de cinza. Lorenzo estava a visitar Isabela. Começamos a falar sobre perda, sobre como o luto é apenas amor sem ter para onde ir. Não foi um romance no início, Sr. Moretti. Foi apenas reconhecimento. Lorenzo olhou para ela, genuinamente surpreendido. Era uma mentira brilhante. Explicava o secretismo, a repentina e a ligação emocional. Salvio riu, mas soou seco. Que poético. E diga-me, a Mia aprova? Aquela criança é tão difícil, tão quebrada. Os olhos de Rose brilharam. Ela não está quebrada. Ela estava apenas à espera da pessoa certa para ouvi-la. Ela deu um passo à frente, forçando Salvio a recuar. E ela fala comigo muito bem. Na verdade, ela tem muito a dizer sobre as pessoas que visitam a casa. Ela tem uma memória muito boa para rostos e vozes. Era um blefe. O presidente da Câmara mal falava 10 palavras, mas Salvio não sabia disso. O rosto de Salvio empalideceu ligeiramente. Se Mia o tivesse ouvido a discutir o plano com Isabela anos atrás, se a criança não fosse apenas um adereço mudo. É mesmo? Murmurou Salvio, mexendo a sua bebida. Bem-vinda à família, minha querida. Mas devo avisar-te que as mulheres Moretti têm um histórico de baixa expectativa de vida. Ainda não sou uma Moretti. Rose sorriu, mostrando os dentes, e tenho excelentes instintos de sobrevivência. Sou do Queens. Lorenzo soltou uma risada curta e aguda. Ele envolveu-a com o braço com mais força. Venha, amore. A música está a começar. Ele levou-a para a pista de dança. Quando começaram a dançar a valsa, Lorenzo puxou-a para perto. Estiveste incrível, sussurrou ele no ouvido dela. O cemitério. És uma mentirosa nata. Não menti sobre a dor, sussurrou Rose de volta, olhando por cima do ombro dele para ver Salvio a fazer uma chamada frenética num canto. Ele está com medo, Lorenzo. Eu vi. Ele deveria estar, disse Lorenzo, porque sabe que perdeu a sua oportunidade. Ele pensou que eu era fraca. Pensou que eu estava distraída. Agora ele vê que estou fortalecida. Ele girou-a, o vestido azul esvoaçando. Por um momento, o perigo desapareceu. Havia apenas a música, o calor da sua mão e a estranha atração magnética entre eles. Rose olhou para ele. O queixo afilado, a cicatriz na sobrancelha, a escuridão nos olhos que estava lentamente a desaparecer. Achas mesmo que podemos vencer? Perguntou ela. Eu não perco, disse Lorenzo intensamente, especialmente quando estou a lutar pela minha vida. A tua vida? Tu e eu,
disse Lorenzo como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tu és a minha vida agora. De repente, a música parou e uma onda de agitação percorreu a sala. Bruno, o chefe de segurança, apareceu na beira da pista de dança. Ele parecia pálido. Lorenzo parou de dançar imediatamente. Ele caminhou até Bruno, arrastando Rose com ele. O que foi? Perguntou Lorenzo. É a propriedade, disse Bruno com a voz trêmula. Os alarmes estão silenciosos, o perímetro está desativado e a ama não está a atender a linha segura. Rose sentiu o coração parar. Mia, salve-o, sussurrou Lorenzo olhando para o canto. O lugar onde o seu tio estava vazio. O telefonema não era uma retirada. Era o sinal. Ele atraiu-nos para fora, percebeu Lorenzo, o rosto transformando-se numa máscara de pura fúria. Ele trouxe-nos aqui para nos exibir, enquanto o seu esquadrão de ataque ia para a casa. Temos que ir, gritou Rose, sem se importar com a cena que ele estava a fazer. Ele vai matá-la. Brun, traga o carro, rugiu Lorenzo, sacando a arma do coldre do smoking, bem no meio do salão de baile. Gritos irromperam enquanto os convidados se jogavam no chão para se proteger. Lorenzo não se importou. Ele agarrou a mão de Rose. Corre! Lorenzo conduziu como um louco, com o velocímetro a ultrapassar os 120. Eles atravessaram os portões de ferro da propriedade, com os pneus a guinchar no cascalho. A casa principal estava escura, com a porta da frente sinistramente aberta. Não precisaram de procurar nos quartos. O som de uma criança a gritar levou-os diretamente para as escadas, passando pelo berço virado no quarto do bebê e saindo para o telhado varrido pelo vento. Lá, parado na beira da varanda, estava Sálvio. O vento agitava os seus cabelos prateados enquanto ele balançava, segurado apenas pela parte de trás do vestido de noite dela, sobre o oceano negro e agitado, 15 metros abaixo. Pare! Gritou Rose, lançando-se para a frente, mas Lorenzo a segurou. Mais um passo e ela aprende a voar, gritou Sálvio, com os olhos enlouquecidos. Pensaste que tinhas ganho, Lorenzo. Pensaste que podias trazer uma cadela vadia para a nossa casa e chamá-la de rainha. Solta-a, Sálvio, disse Lorenzo com uma voz mortalmente calma, embora as suas mãos tremessem. Isto é entre nós. Você está certo, Sálvio zombou. Então, escolha, o império ou a garota. Você pula, Lorenzo. Você morre esta noite e eu a puxo de volta. Ou você fica e ela cai. Lorenzo não hesitou. Ele jogou a arma no chão de ardósia. Ele deu um passo em direção à borda. Lorenzo, não, gritou Rose. Solte-a, ordenou Lorenzo, pisando no parapeito. Um fim nobre, sorriu Sálvio. Feito. E abriu a mão. Não a puxou para cima. Deixou-a cair. Mas Rose moveu-se mais rápido do que o pensamento. Não gritou. Atirou-se sobre as telhas molhadas, deslizando como um jogador de beisebol. Enfiou o corpo debaixo da grade, estendendo a mão para o vazio. A sua mão agarrou o tornozelo de Mia, mesmo quando a criança desaparecia pela borda. Rose bateu contra as barras de ferro, ofegando quando o ombro quase saiu do lugar. Ela estava pendurada na metade do telhado, segurando todo o peso de Mia com uma mão trêmula, enquanto o oceano rugia abaixo delas. Eu estou a segurar-te, gritou Rose com lágrimas a cegando. A mamãe está a segurar-te. Sálvio olhou para baixo, atordoado. Ele levantou a pistola, apontando-a diretamente para a cabeça de Rose. Um pequeno estrondo persistente. O tiro não veio de Sálvio. Lorenzo nunca planeou saltar. Na fração de segundo em que Sálvio olhou para baixo para vê-los cair, Lorenzo apanhou a arma que ele havia deixado cair. Sálvio cambaleou para trás, com uma expressão de choque no rosto enquanto segurava o peito. Ele caiu para trás, rolando silenciosamente sobre a grade e caindo na água escura abaixo. Lorenzo correu para a beira. Com um impulso de força alimentado pela adrenalina, ele puxou Rose e Mia de volta para a segurança do telhado. Elas caíram em um monte sobre a ardósia fria. Lorenzo envolveu as duas com os braços, enterrando o rosto no pescoço de Rose. Meyer soluçava, agarrada ao vestido rasgado de Rose. Estamos a salvo, Lorenzo disse com a voz embargada. Eu estou com vocês. Mia olhou para cima, as suas pequenas mãos a tocar o rosto de Lorenzo. Depois, rosas. Ela respirou fundo, trêmula. Família, sussurrou ela. Era a sua terceira palavra. 6 meses depois, a propriedade Moretti estava irreconhecível. As cortinas escuras tinham desaparecido, substituídas pela luz do sol e pelas flores.
Foi um pequeno casamento no jardim. Sem imprensa, sem políticos, apenas os amigos, os poucos associados em quem Lorenzo confiava e a família. Rose estava no altar, o vestido branco esvoaçando com a brisa. Ela não estava mais a desempenhar um papel. Lorenzo pegou a mão dela. A escuridão que o definia há uma década havia desaparecido, substituída por uma devoção feroz e protetora. "Você aceita esta mulher?" perguntou o padre. Lorenzo olhou para Rose, a garçonete que enfrentou Adam, a mãe que segurou seu filho no ar. "Enquanto eu respirar", Lorenzo jurou. Mia, agora uma criança tagarela de 3 anos, corria entre eles, rindo, limpa a garganta, enquanto jogava pétalas de flores no ar. Lorenzo pegou-a no colo com um braço e beijou a sua esposa com o outro. Enquanto caminhavam de volta pelo corredor, os portões de ferro da propriedade fechavam-se lentamente atrás deles. Mas, desta vez, não estavam a fechar-se para manter o mundo fora. Estavam a fechar-se para manter a felicidade dentro. Essa foi a história de Lorenzo, Rose e a pequena Mia. É um lembrete de que, às vezes, não é o sangue que faz uma família, é o amor. E nada é mais perigoso do que uma mãe lutando pelo seu filho. O que achou desse final? O seu coração parou quando Salvio a deixou cair? Deixe-me saber nos comentários. Se gostou dessa montanha-russa, clique no botão "Gosto" e inscreva-se para não perder a próxima história. Obrigado por assistir.